Prezados irmãos, internautas, eu apresento a todos a minha saudação e lhes desejo as bênçãos de Deus, nosso eterno Pai. Desejo também que a unção do Divino Espírito Santo, de nosso Deus, esteja, pois, presente na vida de cada um de nossos irmãos, não só hoje, mas todos os dias de vossas vidas. Desejo também as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Divino Mestre, Redentor de nossas almas, as bênçãos preciosas de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Mãe do Filho de Deus e Rainha dos Céus. Desejando também as bênçãos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e as bênçãos preciosas de nosso querido pastor, Santo Irmão Aldo. Amados, a presença de cada um de nossos irmãos em todas as reuniões de nossa igreja é uma demonstração viva de fé. E é através dessa nossa presença que nós demonstramos o quanto nós somos gratos, reconhecidos a Deus, nosso eterno Pai, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Eu sempre tenho dito, uma semana contém 168 horas. Deus, nosso Pai, nos permite uma vida plena, de 168 horas por semana, e muitas vezes vemos alguns dizer, hoje eu não vou à igreja. Hoje eu estou cansado. Amados, se nós tirarmos 3 reuniões por semana, que sejam elas de 2 horas, somam-se 6 horas, diante de 168 horas de vida que Deus nos permite, ainda nos restam 162 horas para podermos trabalhar, para podermos descansar, recrear, enfim, adorar ao nosso bondoso Deus, a Jesus, o Rei da vida. Em 6 horas por semana não é muito, irmãos. E se alguém não está conseguindo fazer esses cálculos, alguma coisa não está bem, não está certo. Então é oportuno que nós participemos, mas precisamos participar realmente com o desejo em nosso coração, vir em busca realmente de alimentar, fortalecer, estar aqui de corpo e alma. Porque de nada vale nós estarmos também presentes nas reuniões e com o nosso pensamento em outras coisas. É importante que nós estejamos aqui, mas com o nosso pensamento voltado ao nosso bondoso Deus. Estarmos buscando constantemente essa comunhão perfeita com o Divino Espírito Santo de nosso Deus, com os santos da sua glória. Para iniciarmos oficialmente esta santa reunião de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, pois a oração é o único meio que Deus nos permite para que nós possamos nos dirigir a Ele. E é através da oração que nós falamos com o nosso Pai, que nós estamos voltados e concentrados a Ele, em comunhão perfeita com Deus, com Jesus, com a Santa Vó, com o irmão Aldo. É momento de agradecer e também suplicar as suas santas bênçãos para a nossa vida. E sendo assim, convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocarem em pé. E assim todos, em sentido de reverência, irei orar para dar início oficialmente a esta reunião de hoje. Bondoso Deus e Pai soberano, que alegria, ó Pai, que o Senhor nos concede neste dia, ao estarmos reunidos em seu tabernáculo santo, local este onde foi ungido, foi consagrado, foi preparado pelos santos e anjos da sua glória, ó Pai, para que nós pudéssemos nos reunirmos e estarmos diante da tua santidade. Por essa razão, ó Pai, nos prostramos diante de ti
E prestamos a Ti, ó Deus vivo, todo o nosso louvor e adoração, a nossa glorificação sincera ao Teu santo e poderoso nome. Assim como também exaltamos Seu Divino Espírito Santo, porque dele emana o poder e a unção que envolve a todos os Seus filhos, aos humildes e contritos de coração. Também prestamos nosso louvor e adoração a Ti, Senhor Jesus Cristo adorado. Nós aprendemos, nós compreendemos o verdadeiro valor do Seu nascimento, da Sua vinda a esta terra. Deixou a Sua glória. Ó Jesus bendito, aceitou a incumbência de vir a esta terra, inclusive cumpriu o Seu sagrado ministério. E também deu-se em sacrifício vivo, para que cada um dos Seus filhos que vierem a crer e aceitar a Sua doutrina, os Seus ensinos, possa herdar a vida eterna. Sendo assim também nós prestamos nosso louvor e adoração à nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Mãe do Filho de Deus, Rainha dos céus. Aqui nós nos reunimos e prestamos a Ti nossa adoração sincera, a nossa veneração à Senhora, porque sabemos que diante das dificuldades, intercede a Deus por nós, por meio do Seu amado Filho Jesus. Também louvamos e glorificamos a Senhora Santa Vó Rosa, porque sabemos que a Senhora lutou muito para restaurar a Igreja de Cristo nesta terra, para dar-nos a oportunidade, para que pudéssemos estarmos aqui reunidos com o mesmo desejo, voltados à graça e toda a unção dos céus, buscando entendimento, buscando sabedoria e condições para que possamos alcançar a perfeição espiritual tão esperada nos céus por Deus nosso Pai, que é sermos a imagem e semelhança do nosso Deus vivo. Também louvamos e glorificamos ao Senhor, santo profeta de Deus, santo irmão alto, que por 44 anos esteve fisicamente diante desta santa igreja, preparando-nos, nos conduzindo, nos aconselhando. Muitas vezes nós, ó profeta de Deus, nos dirigimos à sede de nossa igreja para pedir oração. Era o Senhor que nos atendia, altas horas da madrugada. O Senhor estava acordado, enquanto os seus filhos, o seu povo dormia e dorme e descansa, o Senhor estava olhando e cuidando de nós. Profeta de Deus Altíssimo, santo irmão alto, nosso louvor, a nossa adoração sincera ao Senhor, porque sabemos que renunciou a sua vida para viver a nossa. Portanto, ó Pai bendito, não temos palavras para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão sincera, por tudo que o Senhor nos concedeu, pela vinda do seu amado Filho, pelo ministério sagrado de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do nosso querido pastor, Santo Irmão Alto. Deus Pai Todo-Poderoso, entrega em Tuas santas mãos esta santa reunião de hoje, que cada um dos Seus filhos aqui presente, cada um dos nossos irmãos que estão a nos acompanhar via internet, que ao findar deste trabalho, possa contar com a graça, o poder e a unção dos céus. Sendo assim, ó Pai bendito, que os atos dessa reunião sejam de inteiro louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. E sendo assim, declaro esta reunião iniciada para a honra, glória e louvor de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Amen.
nesse instante, passamos aos hinos, que serão apresentados pelos nossos irmãos integrantes deste coral. E assim vamos meditar na mensagem que traz o título, A Missão do Profeta Irmão Aldo. Por ser
para ser o profeta dos tempos do fim. Amados irmãos, quando nós ouvimos essa mensagem que foi apresentada pelos nossos irmãos integrantes deste coral, diretamente nos faz lembrar da missão de um pastor, como é o nosso querido pastor Santo Irmão Aldo, pastor que cuida das suas ovelhas. E este hino mostrou perfeitamente a respeito da sua missão. Cuida de nós, nos ampara, nos protege nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ainda me lembro de um fato que aconteceu numa das cidades do interior de São Paulo. A irmã de nossa igreja, limpando o pátio da sua casa, ali existia um poço. Os irmãos lembram, antigamente não existia saneamento básico nas casas, era tudo com poço, com a manivela para retirar da água do mesmo. Enquanto ela cuidava daquele pátio, o seu filhinho de 1 ano e 8 meses brincava ali ao redor daquele poço. Isto aconteceu no ano de 1985, 1 ano e 8 meses, e por um minuto de descuido da nossa irmã, o seu filho com 1 ano e 8 meses caiu no poço que media 19 metros de profundidade. E o que fazer uma mãe sozinha, numa situação tão delicada como esta? Além de dobrar os seus joelhos, como ela o fez, e clamar veementemente pelo poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que intercedesse em prol do seu filhinho de apenas 1 ano e 8 meses de idade. Chamou ali, em gritos por socorro, veio o seu cunhado e o vizinho para socorrê-los. E usando aquela corda, daquela manivela, a qual descia o balde e subia o balde para retirar água do poço. E segundo ela, essa corda já havia arrebentado até mesmo com o peso do balde. E foi por essa corda que foi usada para descer um deles, enquanto o outro ia descendo pela manivela. Retirando o garoto, o menino, levaram ao hospital, ficou em observação médica, os cuidados médicos, logo em seguida, recebeu alta.
Está bem, graças a Deus. Hoje ele tem 42 anos de idade. Não sei se os irmãos conhecem. Esta pessoa mora em Cianorte. É o pastor Fabiano. Então, amados irmãos, nós vemos aí o poder tão grande da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto em defesa aos cuidados do seu povo. É de dia e de noite. Basta nós clamarmos, basta nós pedirmos a intercessão desses santos e prontamente eles estão a interceder por nós. Vamos ouvir mais uma mensagem de louvor e adoração ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E essa mensagem traz o título Profeta Vencedor.
Amados, vamos ouvir mais uma mensagem a ser apresentada pelos nossos irmãos integrantes deste coral. E essa mensagem traz o título Divino Protetor.
Amados, passamos neste instante a meditarmos na mensagem deste boletim. Mensagem essa que traz o título Primaz e Profeta Santo Irmão Aldo. Esta mensagem tem como objetivo prestarmos uma justa homenagem ao Santo Irmão Aldo, que dedicou 44 anos de sua vida ao ministério, à frente da Igreja Apostólica. Irmãos, nós precisamos compreender, como diz aqui, esta mensagem tem como objetivo prestarmos uma justa homenagem ao Santo Irmão Aldo, que dedicou 44 anos de sua vida ao ministério, à frente da Igreja Apostólica. Nós observamos, amados irmãos, que isto faz parte da sua missão. Isso faz parte da missão deixada por Jesus, nosso Senhor, ao prometer o santo pastor que estaria à frente da sua igreja. E está registrado no livro de São João, capítulo 10, versos 2 a 7. Quando Jesus falava, como disse ele, ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, e convém arrebanhá-las. E disse Jesus, mostrando, já naquela época, a respeito dessa missão deste profeta, é verdade vos digo, o pastor das ovelhas entra pela porta das ovelhas, para este o porteiro abre, ele entra, chama cada uma das suas ovelhas pelo seu nome e conduz todas as que lhe pertencem para fora, e depois vai adiante delas. E o que diz aqui nessa mensagem? Que o Santo Irmão Aldo dedicou 44 anos de sua vida ao ministério à frente da Igreja Apostólica. E depois vai adiante delas e elas o seguem porque reconhece a voz desse pastor. Se nós estamos aqui, se o irmão Aldo sempre esteve à nossa frente, é porque nós reconhecemos a voz dele como pastor dessas ovelhas. Como nosso pastor, como supremo pastor, como uma pessoa que nasceu dotada de dons e virtudes e provou através das obras que ele realizou, como diz a mensagem, tuas obras falam, o seu viver, o seu caráter de homem, nos conduziu a crermos nele. Nós só cremos nele porque ele fez algo importante em nossa vida. Como realizou muitas obras, muitos milagres extraordinários, realizou em nossa vida e nós passamos a crer, porque se ele não tivesse feito nada, nós não iríamos crer nele. Mas é porque ele fez com que nós entendêssemos que era esse profeta, que fez algo por nós, pela nossa família, e pela família de muitos que mesmo ainda não são dessa igreja. Mas, amados irmãos, o irmão Aldo está à nossa frente, está nos conduzindo, nos amparando, nos protegendo de dia e de noite. Desejamos também oferecer um esclarecimento perfeito sobre a missão desse poderoso servo de Deus. Seu ministério foi marcado pela dedicação, pelo zelo e pela fidelidade à obra profética, fortalecendo a fé, a confiança do povo apostólico. Amados, quantas vezes, de nós vermos o irmão Aldo, ao receber o seu povo na fila, pessoas que muitas vezes distante da igreja, muito tempo sem voltar à igreja, e de repente sentiu o desejo de ir à igreja, e encontrava com o irmão Aldo, e ele com aquele carinho, com aquele gesto de humildade, com um sorriso no rosto, dizia, que bom que você veio, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Enquanto muitas vezes, nós como povo,
Olhávamos para essas pessoas que haviam se afastado e às vezes até julgávamos por causa da sua aparência, por causa da sua postura. Muitas vezes a pessoa afastada há muito tempo, e muitas vezes ouvíamos dizer, aquele já era. Mas para Deus, para a avó, para o irmão Aldo, ainda há uma esperança, ainda há uma oportunidade. Enquanto muitas vezes nós atiramos a pedra, Deus, nosso Pai, está acolhendo. Jesus está perdoando. Jesus está dando uma nova oportunidade. E hoje, continua da mesma forma, o nosso santo irmão Aldo, como diz aqui, dedicou 44 anos de sua vida ao ministério à frente da sua igreja. Nós ouvimos isto, irmãos, do irmão Aldo. Nós ouvimos quando a sua neta, que não era da igreja, quando lhes foi concedido a palavra, muitos dos nossos irmãos estavam lá, como eu também estava no dia da sua coroação, no dia 5 de maio, daquele ano, que para nós foi um dia triste, porque ali estava o corpo do irmão Aldo. Naquele momento, minutos antes do seu ofício, lhes foi concedido a palavra à sua neta. Se queria falar alguma coisa, e ela falou. Eu não imaginava que o meu avô era tão querido assim. Havia uma multidão de pessoas que queriam tão bem e que gostam tanto dele. Eu não imaginava que ele era assim tão venerado por este povo. Mas ela deu um recado. Saibam, povo, que o irmão Aldo, que o meu avô, ela disse, deu a sua vida por vocês. Renunciou à sua vida para viver a vida de vocês. Irmãos, isso é uma realidade. Isso eu ouvi porque eu estava a uns 5 metros longe dela. E muitos dos irmãos estavam lá, ouviram quando ela falou isto. Então, irmãos, isso é uma prova viva da sua dedicação, dos seus 44 anos, de sua vida ao ministério à frente da igreja, à frente do seu povo, amparando, protegendo. Hoje, já nos céus, o santo irmão Aldo continua em espírito exercendo os seus preciosos dons em favor da igreja apostólica. Ele nos ampara, abençoa, inspira, unge e guia rumo à salvação, por meio dos seus ensinos, registrados nos boletins internos de nossa igreja, publicados semanalmente como órgão diretivo para o preparo espiritual do povo apostólico. Por isso, irmãos, nós precisamos nos ater às reuniões de nossa igreja, não dispersar o nosso tempo, muitas vezes envolvido com o celular, no momento sagrado e oportuno de aprendermos mais, no momento oportuno que Deus nos concede de buscarmos mais entendimento, às vezes dispersamos o nosso tempo, caminhando pelos corredores, conversando em lugares e nos anexos da mesma. Cada ato, cada minuto aqui é importante para que nós possamos aprender mais, para que quando chegar o momento, nós não possamos dizer, mas eu não sabia. Mas e quantas oportunidades tivemos? E muitas vezes não nos preocupamos, porque certo dia o nosso santo irmão Aldo, como todos nós sabemos, conhece o íntimo de nossa alma. O irmão passando por ele, saudou o santo irmão Aldo, cumprimentou o santo irmão Aldo, e o irmão Aldo olhou para ele nos seus olhos e disse, que bom que você veio hoje, irmão. Mas, irmão Aldo, eu estou em todas as reuniões. Hoje você veio de verdade. É porque aquele dia realmente estava de corpo e alma. Ele participou, ele ouviu, ele guardou no seu coração as mensagens ali apresentadas. E os outros dias, onde ele estava? O seu corpo estava ali, mas o seu pensamento estava longe. Além disso, continua
realizando grandes milagres na vida dos fiéis, confirmando sua missão e fortalecendo a esperança de todos que seguem seus ensinamentos. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Isto faz parte da missão que Jesus traçou a este pastor. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Quando nós damos ouvido, irmãos, às ilusões deste mundo, às modas inconvenientes, às coisas que desagradam a Deus, à maledicência, aos maus costumes, nós estamos dando ouvido aos estranhos, quando a missão diz o contrário, que nós devemos seguir os conselhos e ensinamentos desse pastor. Nosso amado primaz, desde a infância, viveu em um lar justo e zeloso pelo bem, recebeu elevada formação moral e espiritual, pois era sobrinho da Santa Vó Rosa. Por esse laço de parentesco, herdou dela valores espirituais e morais que o conduziram a temer sempre a Deus e a confiar profundamente em Maria Santíssima. Desde o nascimento, o santo irmão Aldo recebeu de Deus um espírito dotado de dons especiais, destinados a servir a obra do reino dos céus, no tempo oportuno. Assim veio ao mundo, predestinado para cumprir uma missão singular na terra, enriquecido pelo dom divino do discernimento, presente em sua vida desde a infância. Em sua formação, o santo irmão Aldo recebeu profunda influência das virtudes de justiça e bondade, que sempre marcaram a vida da Santa Vó Rosa, pois foi em grande parte criado junto a ela. Na juventude iniciou seu serviço à Santa Vó Rosa, acompanhando-a em diversas viagens, e assim passou a frequentar assiduamente as reuniões da Igreja Apostólica. Irmãos, até em uma oportunidade, uma Santa Comunhão que teve na congregação de Cruzeiro do Oeste, o irmão Aldo ainda, naquela época, como diz aqui, prestou seus serviços, ele era motorista da direção, e quando chegou ali naquela congregação, e quando a pessoa possui esses dons, ela é cercada de amor e de paz, a ponto das crianças perceberem e querer estar ao seu lado. Naquela época, uma criança não podia se afastar do seu pai, da sua mãe, e no momento que estava acontecendo aquele trabalho, naquela congregação, o irmão Aldo colocou-se ao lado daquele transporte, o qual trouxera a direção, inclusive a Santa Vó Rosa, e colocou-se com seus braços cruzados, encostado naquele transporte, e as crianças vieram, se juntaram em fila ao lado da direita e ao seu lado da esquerda. Que dom é este que atrai as crianças para o seu lado, irmãos? E os pais ficaram olhando, não falaram nada. É porque ele já nasceu predestinado com esses dons. E as crianças sentem a paz que estava nele. Então, amados irmãos, nós vimos como funcionam as coisas. Naquele momento de sua vida, a Santa Vó Rosa já havia cumprido 16 anos de ministério como principal responsável pela Igreja Apostólica. Durante todo esse período, Jesus se revelava a ela e utilizava como instrumento para que a igreja alcançasse o nível exigido por Deus, tornando-se digna de constituir-se como igreja do reino dos céus. Foi esse período que a obra da Igreja Apostólica se consolidou por meio da Santa Vó Rosa. Jesus revelou a doutrina, estabeleceu a disciplina e concedeu à igreja
a organização necessária para apresentar ao mundo o outro Consolador prometido por Ele, nosso Senhor Jesus. A Santa Avó Rosa foi tão fiel e santificou-se de tal maneira por amor a Jesus e à Igreja, que mereceu receber em seu espírito a participação em todos os dons, poderes e virtudes concedidas por Ele. Assim venceu todas as lutas e provações, tornando-se o espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João no livro do Apocalipse. Quando foi arrebatada ao céu, sentou-se no trono ao lado de Jesus, conforme ele havia prometido e profetizado, mesmo durante o seu ministério terreno. Na Igreja Apostólica já era considerada nos céus como rainha, revestida de toda a unção celestial que Jesus lhe concedeu, foi diversas vezes ungida com óleo celestial, diante de obreiros que testemunharam este milagre divino. Essa santa de Deus, por ordem do Pai, recebeu de Jesus todo o poder, e igualando-se a Ele, em virtudes e graça, tornando-se o Espírito Consolador prometido. Chegou então o momento em que a Santa Avó Rosa preparou o irmão Aldo para ser seu sucessor na direção da Igreja Apostólica. Para essa missão ela havia nascido. Ele havia nascido dotado do dom mais perfeito de discernimento, dom essencial para se tornar profeta de Deus. Era o único a possuir tal dom, juntamente com diversas virtudes divinas. Desde o nascimento, foi enriquecido por Deus com um cérebro perfeito, capaz de suportar grandes revelações celestiais. E recebeu os dons da profecia e de arrebatamento do Espírito. O preparo do irmão Aldo pela Santa Avó Rosa durou alguns meses. Mesmo sem que ele percebesse, ela o instruía e transmitia ao seu espírito participação em todos os seus dons para que pudesse representá-la entre nós com perfeição e exercer plenamente suas funções como profeta de Deus na obra da Igreja Apostólica. Foi então necessário que Jesus, nosso Senhor, por ordem do Pai, arrebatasse em espírito a Santa Avó Rosa aos céus e a coroasse como Espírito Consolador, em virtude de seus méritos e para assegurar a vitória da Igreja Apostólica. Como Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa apareceu e se revelou ao Santo Irmão Aldo, passando a utilizá-lo para dirigir a Igreja Apostólica com todo o poder do Pai, nosso Deus Criador. Em cada aspecto da obra desta Igreja Apostólica, vemos a mão divina do Criador. Por isso afirmamos que ela é a verdadeira Igreja do reino dos céus, que apresenta ao mundo outro Consolador prometido por Jesus, e como supremo pastor, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, temos o nosso amado irmão Aldo. O ministério do nosso santo primaz possui um significado profundo e um valor inestimável para a Igreja Apostólica, tanto no passado, enquanto viveu em seu corpo físico, como no presente, já como santo de Deus, ele continua amparando e guiando esta Igreja rumo aos céus, realizando grandes milagres na vida dos bons e humildes de coração. É importante notar que no início de seu ministério, se Deus não o tivesse predestinado para ser o sucessor da Santa Avó Rosa, não haveria ninguém na terra capacitado para cumprir tão elevada missão. Essa revelação foi feita pela própria Santa Avó Rosa ao irmão Aldo e à direção da Igreja, confirmando a sua escolha divina.
Portanto, devemos tudo à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Sem a Santa Avó Rosa, Jesus não poderia ter voltado à terra para se revelar, para formar e restaurar esta igreja, à semelhança da igreja dos santos apóstolos. E sem o Irmão Aldo, o ministério da Santa Avó Rosa teria sido interrompido quando ela deixou o corpo, pois não haveria quem o representasse, assumisse a responsabilidade pelo governo da igreja e recebesse as revelações divinas. Assim, a missão de nosso primaz, Irmão Aldo, garantiu a continuidade do governo de Deus à frente da igreja e assegurou a continuidade do ministério da Santa Avó Rosa nesta terra. Portanto, a missão da Santa Avó Rosa não foi interrompida, e a obra da Igreja Apostólica seguiu, sem descontinuidade, sendo dirigida da mesma forma desde o seu início. A primeira missão de nosso irmão Aldo foi representar a Santa Avó Rosa, sendo colocado como primaz para assumir a liderança no governo da igreja. Dessa maneira, transmitiu-nos as ordens de Deus e de Jesus, dando continuidade à revelação da doutrina, junto aos outros 2 membros da direção na época, o irmão bispo Eurico e a irmã Odete, garantindo a preservação da doutrina e da disciplina e do juízo de Deus sobre o seu povo da terra. Naquele tempo, uma revelação de grande importância foi dada pelo irmão Aldo no início de seu ministério. A promessa da vinda do Consolador se cumpriu na missão da Santa Avó Rosa. Sem o dom de profecia do irmão Aldo, pouco saberíamos sobre o grandioso galardão da Santa Avó Rosa, pois foi por meio de suas revelações que a direção da igreja tomou conhecimento do cumprimento da promessa da vinda do Consolador, do ministério importantíssimo da Santa Avó Rosa. Irmãos, muitas vezes ela falava aos irmãos, obreiros e diaconisas, as pessoas que estavam ao seu redor, ela dizia: ninguém sabe quem eu sou. Muitos arriscavam: a senhora é uma pessoa bondosa, a senhora é uma pessoa de Deus, mas ninguém sabia quem ela era. E a própria palavra diz que somente aquela pessoa escolhida sabia, êxito aquela que o recebia, o seu nome de Consolador, só ela sabia. E ela dizia: ninguém sabe quem eu sou. E um dia, falando ao irmão Aldo, ele disse: a senhora é uma santa. Realmente ela era uma santa. E foi ele quem anunciou esta grande bênção. Quando então a Santa Avó Rosa se revelou a ele, ele foi mostrado que ela era o Espírito Consolador, onde a alegria tomou conta de todos os corações apostólicos. Naquele tempo, uma revelação de grande importância foi dada pelo irmão Aldo no início do seu ministério. A promessa da vinda do outro Consolador. Irmãos, naquele tempo que o irmão Aldo assumiu a direção da igreja, por meio dele, a revelação do ministério e do galardão da Santa Avó Rosa. Foi ele quem anunciou à igreja que ela era o Consolador. Nosso Deus, o Pai, ao contemplar a fidelidade do irmão Aldo, sua humildade e profundo amor pelo povo, assumiu ele próprio a continuidade de seu preparo. Tornou-se notório, então, o seu aperfeiçoamento espiritual, sua sabedoria profunda e a plena execução dos dons do Consolador. Durante 44 anos ininterruptos, o santo irmão Aldo, à frente da obra da Igreja Apostólica, como principal responsável, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, para consumar o ministério de Jesus e do Consolador, sempre mereceu e contou com a
especial unção divina e o precioso galardão de sucessor do Consolador. Em seu ministério, cumpriu-se a promessa de nosso Senhor Jesus, quando declarou, na palavra da doutrina, haverá um só rebanho e um só pastor. O santo irmão Aldo é o supremo pastor do povo apostólico, prometido por Jesus. Esse rebanho foi conduzido com sabedoria e zelo, e o êxito do seu governo sobre a igreja é evidente, pois ela prosperou notoriamente durante os anos de sua obra como primaz. Agora, em espírito, continua a abençoar o povo com graça e unção. Grande é o número de ovelhas deste rebanho, que continua a crescer pelo poder da Santa Voz, como o outro Consolador, e pela unção preciosa de nosso santo primaz e profeta irmão Aldo, enviado de Deus para conduzir o seu povo na obra apostólica desta igreja. Está também ensinado nos escritos do apóstolo São Paulo, que quando tudo estivesse cumprido na obra do reino dos céus nesta terra, Jesus entregaria o governo da igreja ao Pai, nosso Deus, para que Ele próprio o governasse diretamente e desde o reino dos céus. Essa é uma promessa que se cumpriu na obra da igreja apostólica através do ministério do nosso amado primaz, santo irmão Aldo. Por meio dele, Deus exerce o seu governo em favor desta igreja, onde milhares de almas encontram a verdade da doutrina, encontram o perdão dos pecados, a saúde, a solução para seus problemas, encontra a paz, o consolo e, sobretudo, a salvação de suas almas. Por tudo isso, testemunhamos a importância grandiosa da missão e o imenso poder de nosso estimado santo irmão Aldo na obra desta igreja apostólica. Rendemos ao santo irmão Aldo toda a honra, toda a gratidão, adoração e louvor pela sua coroação e pela sua grande vitória. Está aí, amados irmãos, uma mensagem muito importante e esclarecedora, publicada nos boletins de nossa igreja, com o objetivo de nos ensinar, nos mostrar, nos relembrar o que nós já sabemos. De recebermos a inspiração, porque a inspiração não é nada mais, nada menos do que lembrarmos do que nós já sabemos. E quando estamos voltados a Deus e buscamos a inspiração, Ele nos faz lembrar. Através da inspiração do Espírito Santo de Deus, nós recordamos tudo o que nós já sabemos. E graças ao nosso bondoso Deus, hoje nós temos o Consolador, a Santa Voz, ao nosso lado e à nossa frente, juntamente com o nosso querido pastor, santo irmão Aldo, que nos conduz, nos ampara, nos protege e intercede por nós. Amém. De coração, meu muito obrigado. A presença de todos os nossos irmãos, obreiros, diaconisas. Também agradeço de coração a pessoa que nos visita e também aos nossos irmãos internautas que nos acompanharam via internet. Agradeço também de coração a cada um de nossos irmãos integrantes deste coral pelos belos hinos apresentados, coristas, músicos e regentes. Quero lembrar a todos os nossos irmãos que amanhã teremos aqui a festa de coroação do nosso santo irmão Aldo, apresentada através de louvores, trabalho que estará a cargo do nosso coral e terá início às 10h30. Espero contar com a presença e a participação de todos os nossos irmãos para esta festa de louvor e adoração ao nosso querido profeta de Deus, santo irmão Aldo. Amém. Convido a todos os que puderem para se colocarem em pé, e assim todos em sentido de reverência,
irei orar para encerrar esta santa reunião deste dia. Eterno Deus e Pai soberano, aqui estamos reunidos em mais esta oportunidade, ao findar esta santa reunião deste sábado, nesta congregação. Em mais esta oportunidade, ó Pai, nos dirigimos ao Senhor e nos colocamos diante de Ti, onde rendemos graça, louvor e adoração ao Teu santo e poderoso nome, bem como também exaltamos o Divino Espírito Santo, que por Tua ordem, ó Pai, dele emana todo o poder e a unção divina, concedendo assim muita paz, muita saúde, amparo e proteção a todos os seus filhos nesta terra. Assim também prestamos nosso louvor e adoração ao seu amado Filho, nosso divino Mestre, Redentor de nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo adorado. Também louvamos e glorificamos nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Mãe dos Filhos de Deus e Rainha dos céus. Assim também neste ato de louvor e adoração nos dirigimos à Senhora Santa Vó Rosa, certos que participa conosco deste ato tão oportuno e sagrado, desta santa reunião deste dia, porque o nosso querido pastor Santo Romualdo sempre disse que a Senhora Santa Vó, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima participa conosco, por isso, certos da Tua presença neste ato, neste momento de oração, nos dirigimos à Senhora, prestamos nosso louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Assim também nós louvamos e glorificamos ao Senhor, querido profeta, santo irmão do pastor deste rebanho, por todos os ensinos, por todos os momentos e as oportunidades que nos permitiu estar ao seu lado, ouvir os seus conselhos, seus ensinamentos, para que nós pudéssemos nos permanecer firmes na fé e neste santo caminho. Assim, ó Pai bendito, neste momento, eu rogo a Tuas santas e poderosas bênçãos, rogo, pois, a unção do Seu Divino Espírito, em nome dos santos e anjos da Sua glória, a Tua igreja, o Seu povo aqui presente, os nossos irmãos internautas que nos acompanham neste momento de final de reunião, que a Tua graça, que a unção divina, recaia sobre todos eles, que as Suas orações sejam ouvidas nos céus, e que esta unção possa envolver a todos os Seus filhos, e que as orações sejam atendidas em Seu trono, Pai. Rogo também por aqueles que por uma razão especial, não puderam comparecer nesta santa reunião de hoje, por um motivo justo, mas que a graça, o poder e a Tua unção, ó Pai, recaia sobre eles. Rogo também pelos nossos irmãos que estão enfermos nos leitos de hospitais, passando por qualquer dificuldade na sua saúde. Santa Avó bendita, Santo Irmão do Herói de Jesus, lhes conceda, pois, a Tua bênção, o alívio das dores e enfermidades. Rogo também pelos pedidos de oração que se encontram nesta caixinha de pedido de oração. Que esses pedidos sejam levados diante do trono de nosso Deus, e que a graça, que a unção divina repouse sobre todos esses pedidos, e que eles possam contar com todo o amparo e a proteção, e as bênçãos possam ser derramadas sobre suas vidas, e esses pedidos cheguem ao alcance e conhecimento de nosso Deus, por meio da Senhora Santa Avó, e do Senhor Santo Irmão Alto. E sendo assim, com muita fé e convicção, os declaro abençoado. Deus Pai Todo-Poderoso, despede a Tua igreja aos seus lares, e dê a eles uma boa noite de repouso, um bom descanso. E sendo assim, amados irmãos, irmãs e visitantes, recebam, pois, as bênçãos do nosso Deus e Pai. Recebam também a unção do Seu Divino Espírito Santo. Recebam, pois, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa. Recebam também as bênçãos do Consolador, as bênçãos do nosso querido Santo Pastor. Rogo também pelos nossos irmãos internautas que possam contar e receber essas bênçãos preciosas desses santos de nosso Deus. E sendo assim, amados irmãos, recebam neste instante toda a bênção, todo o amparo e a proteção dos céus. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Mal os acompanhe. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.